Olá, galerinha linda do meu coração! E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem na companhia de Jesus e dos seus coleguinhas, da sua família. E aí, curiosos para saber mais uma página do nosso livro Sem Palavras? Bom, ontem o professor Esther contou para vocês a história da página amarela ou dourada, que representa o quê? O céu, não é? A casa aonde o Papai Celestial preparou para nós, aonde ele mora. E hoje, na nossa história do livro Sem Palavras, eu vou estar contando para vocês a história da página escura ou da página preta. Agora, crianças, pensem aí. Você já se imagina aí, num lugar bem escuro, escuro, aonde realmente não tem nenhuma luz. Não tem nenhuma claridade. Não imaginou? Você tá assim dentro do quarto ou no lugar onde você tá lá assim, você fica tateando na escuridão? Pois bem, hoje eu vou estar falando para vocês sobre a página escura que representa o pecado. Como o pecado entrou no mundo. Então, essa cor escura, da página escura, representa o pecado. Então, crianças, olha só. Depois de criar o céu, a terra, as plantas, os animais, Deus criou quem? A obra-prima da sua mão. Deus criou o homem. E como é que se chamava esse primeiro homem que Deus criou? O nome deste homem era Adão. E Deus fez o homem do pó da terra. Aqui, bem no começo da Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, está escrito bem assim, ó. E viu Deus, que eis que tudo criou que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus foi, pegou lá do pó da terra e fez um boneco. E nesse boneco, ele soprou o quê? Vida nas suas narinas. Então Deus deu a este primeiro homem o nome de Adão. E Deus deu, depois que ele criou esse homem, Deus fez o quê? Criou um jardim todo especial chamado o Jardim do Éden para colocar este homem. E aí, Deus também, lá no jardim, está escrito aqui na Bíblia, Deus disse a Adão que ele podia comer de qualquer árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o primeiro mandamento de Deus era sério. Se Adão desobedecesse este mandamento, ele poderia o quê? Morrer. Mas Deus viu, depois que ele criou Adão, que colocou Adão lá no jardim do Éden, ele pediu para Adão que ele colocasse o quê? Nome em todos os animais. Então, crianças, quem colocou o nome em todos os animais, Deus deu esse privilégio, foi Adão. Mas daí, Deus viu que Adão estava o quê? Que Adão estava triste. Por quê? Que Adão viu que todos os animaizinhos tinham uma companheira. O macaco tinha macaca, o boi tinha a vaca, o cachorro tinha a cachorra, o esquilo tinha a esquila. Todos os animais tinham o seu companheiro. E Adão estava como? Sozinho. E aí Deus falou, far-lhe-ei uma companheira. E aí Deus fez Adão dormir, pegar no pesado sono, e ali naquele sono, Deus, na Bíblia fala costela, né? Traduzido do hebraico para o português, fala aqui no livro de Gênesis, que Deus foi e tirou umas das costelas do Adão e criou a mulher. Mas a costela está falando o quê? Da nossa coluna cervical, que é onde está o nosso código genético, o nosso código de DNA. Então Deus foi, fez Adão dormiu, e quando Adão acordou, eis que estava lá uma mulher linda, maravilhosa, a sua companheira. E aí Adão falou bem assim, agora sim eu tenho alguém
é com quem conversar. Ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos. E o seu nome será Eva, que significa mãe de toda a humanidade. Então ali, agora Adão tinha uma companheira. E os dois viviam nus ali no jardim do Éden. Só que eles não era normal eles viverem nus, porque para eles eram inocentes, eles ainda não tinham o que é, ainda não tinha acontecido o pecado, eles ainda não tinham consciência. A nudez para eles era normal. Já imaginou, crianças, viver num lugar todo especial que Deus criou? E sabe o que mais, criança? Os animais também. Adão e Eva conversavam com os animais, porque eles entendiam a linguagem dos animais e os animais entendiam a linguagem deles. Então Adão falava bem assim: ai, girafa, hoje eu tô a fim de brincar de tobogã. Aí a girafa abaixava o pescoço, Adão subia nas costas dela e tibunga, ia e caía lá dentro do rio que passava dentro do jardim do Éden. Aí ele falava: ai, hoje eu tô a fim de tomar banho de rio, não, tô a fim de tomar banho de chuveiro. Elefante! A elefante ia lá, enchia a tromba d'água e tchau! Jogava água em cima de Adão. Ai, tô cansado, quero dormir. Seu urso, será que o senhor pode ser meu travesseiro? E deitava ali, fazia do urso, do leão seu travesseiro. Olha que coisa maravilhosa, não é? Então, eles viviam ali naquele lugar todo especial. Mas, crianças, havia alguém que não estava feliz com tudo isso que Deus tinha feito, com tudo isso que Deus tinha criado. E quem é que não estava satisfeito com isso? Era Satanás, o inimigo de Deus. Isso mesmo. Mais na frente, eu vou estar explicando para vocês sobre isso também. Que o Satanás, ele morava onde? Lá no céu. Satanás, ele era, como eu já contei para vocês na história tudo sobre anjos, eu expliquei para vocês que Satanás, ele era o quê? Lá no céu, ele tinha o nome de Lúcifer, ele era um anjo de luz, ele era um dos generais, dos comandantes do céu. Mas ele se rebelou contra Deus, ele foi rebelde, e aí ele não quis mais obedecer a Deus, ele quis o quê? Tomar o lugar de Deus. A criatura queria tomar o lugar do seu Criador. É o mesmo que você querer dentro da sua casa, criança, tomar o lugar do seu pai. Falar: ó, pai, aqui hoje o senhor não manda mais não. Quem manda aqui agora sou eu. É eu que vou trabalhar. É eu que vou pagar as contas. É eu que cuido de tudo aqui. O senhor, ó, fica aí. Tem como? Não tem como você ser o chefe da casa, o chefe da família. Você é criança. Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai pagar as contas de casa? Quem faz isso é o papai. Por quê? Porque foi através dele que Deus te deu a vida. Através do papai e da mamãe é que você nasceu. Então, o que Satanás fez? Ele queria tomar o lugar do seu Criador, o lugar do Pai Celestial. E aí Deus falou: E aí, só que ele não veio sozinho. O que ele fez? Ele foi e convenceu alguns anjos para tentar tirar de Deus o seu lugar, destronar Deus. Olha só, a criatura querendo destronar Deus. E aí Deus falou: infelizmente, aqui no céu, que é um lugar 100% santo, 100% puro, não pode haver pecado. E Lúcifer, o seu pecado é o pecado de rebeldia, de rebelião, de orgulho, de soberba. Você quer tomar um lugar que não é seu, então você não pode mais morar aqui. Então Deus o expulsou de lá do céu, junto com aqueles anjos que ele fez a cabeça dos anjos. Olha, você que é querubim, eu te dou o cargo de serafim se você junto comigo tentar tirar Deus do lugar. Então aqueles que concordaram com ele, porque ele era general, era o comandante, então os anjos estavam debaixo do comando dele, foram na conversa dele. E aí eles também foram expulsos dos céus. Hoje eles estão presos em cadeias, em cavernas e em prisões, porque Deus os aprisionou. Mas o diabo, por ele agora não ter mais direito a ir morar no céu, ele não quer que nenhum de nós vá morar lá, nesse lugar especial que Deus criou conosco. Aí quando ele viu que Deus criou o ser humano, Adão e Eva, seres perfeitos, que viu que Adão e Eva estavam vivendo ali no Éden, aquele lugar especial que Deus tinha criado para ele, o que ele fez? Então quer dizer que ele me tira do céu, me destrona eu de lá, me tira eu do meu lugar, e aí
ele vai e cria seres para ser amigo dele no meu lugar. Ah, tá muito bonitinho, não vou deixar não. E ele foi, porque Satanás, ele por ser anjo, crianças, como eu falei para vocês, se vocês voltarem lá atrás no canal e assistirem o vídeo sobre a história, tudo sobre anjos, vocês vão ver que os anjos, eles podem o quê? Se transformarem em outros seres. Então, ele pode se transformar no objeto que ele quiser. E aí, o que Satanás fez? Ele se transformou em uma serpente. E como Adão e Eva entendia a linguagem dos animais, quando ele introduziu-se lá no jardim, transformado em serpente, e foi conversar com a Eva, ela não estranhou. Por quê? Porque ela conversava, ela entendia a linguagem dos animais. Então estava a Eva lá de boa, distraída lá no jardim. Adão estava lá cuidando das suas obrigações, né, dos animais. E aí, Satanás veio e falou: olá, bom dia, tudo bem com você, Eva? Tudo bem. E ele aí, jardim bonito, hein, que vocês moram aqui, é um lugar especial que Deus fez para nós. Mas diga uma coisa, vocês podem fazer tudo aqui? Ela, sim, Deus falou que nós podemos tudo. Tudo mesmo? Sim, nós podemos tudo. Nós só não podemos comer daquela arvorezinha que tá ali, ó. Que Deus falou que o dia que nós comermos daquela árvore, nós certamente morreremos. Aí Satanás falou: que nada, mentira, boba, morre nada. Ele falou isso porque ele sabe que o dia que você comer daquela árvore, você vai ser semelhante a ele, você vai ser como Deus. E aí, Adão, o Satanás colocou no coração de Eva um sentimento que até agora ela não tinha tido, a curiosidade. Ela ficou curiosa agora para saber qual era o sabor daquela fruta, daquela árvore. Olha só para você ver, Deus falou para Adão e Eva que eles podiam tudo ali no jardim, tudo, criança. Só uma coisa que não podia desobedecer. E essa ordem que Deus deu, ele não aceitaria que eles desobedecessem. E aí a Eva, agora curiosa, começou a olhar para aquela árvore e deu desejo nela de experimentar. Olha só, ela tinha tudo enquanto era fruta. No jardim do Éden tinha macieira, mangueira, abacateiro, bananeira, pessegueiro, pereira, tudo enquanto é frutas deliciosas. Só de falar a boca enche d'água. Eles podiam usufruir, mas aí agora ela ficou curiosa para descobrir o sabor daquela fruta. E ela foi lá, chegou perto da árvore, pegou uma fruta e foi e comeu. Que fruta gostosa, deliciosa. E aí ela viu que depois que ela comeu a fruta, ela não morreu. Ela, não morri. Então quer dizer que Deus mentiu, não falou a verdade para nós? Só que ela, não contente, o que ela fez? Ela foi e ofereceu a fruta para Adão. Ela foi e falou: olha, Adão, Deus falou que se nós comêssemos dessa fruta, nós iríamos morrer. Mas eu comi e não morri. Experimenta para você ver que gostosa que é. A gente não vai morrer, não. Só que Adão, ao invés de falar: não, você comeu, problema seu. Ele, por amar muito Eva, ele falou: então daqui, deixa eu experimentar. E nhaca, experimentou também. Só que crianças, quando ele experimentou da fruta que ele comeu, Eva tinha comido, viu que não morreu, que ele comeu também, ele, opa, não morri. E aí, ele como que despertou-se. Abriu Adão, que até aquele momento era inocente, que não tinha consciência do que era certo, errado, do bem e do mal, abriu-lhe a consciência para o que era certo e o que era errado. E aí, Adão percebeu e falou: nossa, Eva, eu tô nu e você tá nu também. Ela, nossa, é verdade, nós estamos nus. Ali naquele momento, crianças, entrou o pecado no mundo. A partir daquele momento,
todos nós nos tornamos pecadores. Olha só o versículo que está aqui em Romanos 3:23. Fala bem assim, ó. Porque todos pecaram, toda a humanidade, todos pecaram e precisam, carecem de Deus. Então, a partir daquele momento, crianças, entrou o quê? O pecado no mundo. Então, a partir daquele momento, toda a humanidade, todo ser humano tem consciência do que é certo e do que é errado. Então, por isso, existem 3 maneiras de nós pecarmos: pensamentos, palavras e obras. E aí, quando Adão e Eva viram que estava nu, Adão foi e pegou folhas de uma árvore que tinha as folhas bem grandes, que é a figueira, e ele fez roupa para ele e para Eva vestir. Só que ali no Jardim do Éden, crianças, Adão tinha um privilégio maravilhoso. Todos os dias, ao findar da tarde, Deus vinha bater papo com ele. E aí ele falava: e aí, Adão, como foi seu dia hoje? Deus sabia o que Adão tinha feito, mas ele gostava que Adão contasse. Olha, Senhor, papai, hoje eu dei banho no cavalo, tirei os carrapatos do jacaré. Hoje eu brinquei de tobogã com a girafa, tomei banho de tromba de elefante. O macaco entrou um espinho no dedo dele porque ele quis chupar uma laranja. Mas eu tirei, cuidei dos bichinhos e Deus ficava feliz. Só que nesse dia, no final da tarde, quando Deus procurou ele, falou: Adão, meu amigo, cadê você? Adão estava escondido atrás de uma árvore. Ele foi e se escondeu de Deus. Deus sabia que ele tinha errado. Aí Deus: Adão, onde você está, meu amigo? Eu tô aqui escondido, Senhor. Mas por que você está escondido? Senhor, sabe o que é? A mulher que o Senhor me deu me fez com que eu pecasse. Como assim, Adão? Adão, ao invés de assumir que ele tinha errado, não, ele jogou a culpa na Eva. Senhor, ela me deu do fruto que o Senhor falou pra gente não comer e eu comi. Adão. Aí a Eva: não, Senhor, olha, não fui eu que quis pegar, não. Foi a serpente que me enganou. Então, crianças, ali, já desde o começo, houve o quê? Primeiro o pecado da desobediência no céu, né? Aí esse pecado, Satanás, que antes ele era Lúcifer, agora Satanás, que significa inimigo de Deus, foi e fez com que Adão e Eva pecassem desobedecendo a Deus. Por isso, criança, que Deus odeia a desobediência. Quando você desobedece seu papai e sua mamãe, você não está só desobedecendo a eles, você está desobedecendo a Deus. Quando a professora na escola fala com você e você desobedece, ou alguma pessoa que está com autoridade sobre você, cuidando de você, que você desobedece, você não está desobedecendo só a ela, você está também desobedecendo a Deus, ao seu Criador. E aí, Deus foi e falou para Adão: Adão, infelizmente, agora eu não posso mais vir falar com você todos os dias, porque infelizmente você pecou, você me desobedeceu. E o pecado é sujeira, por isso que a página é escura, crianças. O nosso coração, quando nós desobedecemos, nós não cremos ainda no Senhor, ele está lá escuro, cheio de pecado. E esta morte que Deus tinha falado para Adão e Eva, eles não iam morrer fisicamente o corpo, mas espiritualmente eles iam deixar de ter aquele contato, aquela intimidade para com Deus. Então, a partir deste momento, toda a humanidade se tornou pecadora. E aí, Deus foi e amaldiçoou não só Adão e Eva, mas toda a terra. Então, quando ali Adão e Eva também não só desobedeceram a Deus, como é que eles fizeram? Quiseram jogar a culpa, foi transferindo a culpa de um para o outro. Adão transferiu a culpa para a Eva transferiu a culpa para a serpente. E não é assim, criança, que a gente faz hoje? Não é isso?
um coleguinha pegou o lápis dele na escola e sumiu. Professor, alguém pegou meu lápis. Aí o outro fala, professora, foi ele que pegou. Não, não fui eu não, foi o Joãozinho. O João, eu não, foi a Maria que pegou. Sempre transferindo a culpa de um para o outro. E isto é pecado. Então, depois da desobediência, tá aqui, quando Deus perguntou para Adão, tá aqui no capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 11, que Adão culpou a Eva e a Eva culpou a serpente, então Deus amaldiçoou a serpente e falou para ela, a partir de hoje, você vai andar por sobre o seu ventre, você não vai mais andar em pé como todos os animais, porque a serpente, ela tinha pezinho e ela ficava em pé como os outros animais, então Deus tirou os pés dela, por isso que as cobras, as serpentes vivem rastejando. E aí Deus falou para Eva, a partir de hoje, quando você tiver seus filhos, você sentirá dores de parto. Não, por isso que a mamãe, quando vai ter a criança, ela sente muitas dores, as dores de parto, por causa do pecado. E falou para Adão, Adão, a partir de hoje você não vai mais comer, viver do bom e do melhor. Você vai agora ter que lavrar a terra, vai ter que trabalhar para o seu sustento, não só seu, mas também de toda a sua família. Mas Deus também, a partir daquele momento, ele falou, olha, eu vou enviar um consolador, eu vou enviar alguém que pisará sobre a cabeça da serpente e que também será o Salvador de toda a humanidade. E Deus falou para Adão e Eva que por causa da consequência do pecado deles, ele não poderia mais morar ali no Jardim do Éden. Então ali Deus, matou um animal e fez uma roupa de pele para Adão e Eva e os expulsou do jardim. E aí colocou lá na entrada do Jardim do Éden 2 anjos com uma espada flamejante para que Adão e Eva não voltassem mais lá. Por quê? Deus falou para eles que eles não poderiam comer, crianças, da árvore do bem e do mal. Mas existia outra árvore também no meio do jardim, que era a árvore da vida eterna. Aí Deus falou, então eu vou expulsar o homem daqui, porque se o homem comer da árvore da vida eterna, ele vai viver eternamente pecando. Então se Adão tivesse comido dessa outra árvore, até hoje Adão estaria aí vivo, pecando, cometendo erros. Então Deus os expulsou lá do jardim. E a partir daquele momento, crianças, o homem não teve mais contato com Deus. Deus não desceu mais à terra para falar com o homem, mas ele prometeu de enviar um consolador para que nós pudéssemos o quê? Nos resgatar e para que nós pudéssemos ter contato com ele de novo. Mas esta história eu vou contar para vocês na próxima cor do nosso livro Sem Palavras, que será a página vermelha. Então aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um beijo, crianças, tá bom? Entra no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha e comenta do que vocês estão achando da nossa história do livro Sem Palavras.